Bom, pessoal, então, em primeiro lugar, em nome da disciplina de infectologia, mais uma vez gostaria de agradecer pelo convite formulado aí por vocês, pelo Igor, pela coordenação do grupo, dizer que é uma satisfação que haja esse grupo da Liga de Infectologia da Unicamp. A gente fica muito satisfeito de ter colegas interessados no assunto porque ainda temos muita necessidade de indivíduos interessados nas questões das doenças infecciosas, que com a modernidade, com a evolução econômico, social do Brasil, do país, melhorando as condições de uma certa forma, ao longo das dezenas e dezenas de anos, nós vimos melhorando as condições socioeconômicas, ambientais, etc. Isso tem melhorado, mas nem sempre a gente atinge ainda o ponto ideal, mas mesmo atingindo o ponto ideal, nós temos necessidades de ter um sistema, um grupo de profissionais que atenda a essas questões de maneira adequada e correta. Então, obrigado pelo convite. Vamos lá, o nosso assunto hoje é acerca de pneumonias e, sem mais delongas, só lembrar de alguns aspectos epidemiológicos que na Europa, desde 1,6 até quase 20 casos que ocorrem por 100 mil habitantes em adultos, sendo que desses, cerca de 20 a 50% requerem internação. Lembrar que é um país que tem uma população mais envelhecida que a brasileira, e embora a esperança média de vida do Brasil tenha aumentado para 73, 72 e 73 anos em adultos masculinos e femininos, um pouquinho mais em mulher e um pouquinho menos em homem, ainda não temos tanta longevidade quanto os países europeus, que são muito mais envelhecidos que o Brasil. Na América do Norte, há cerca de 4 milhões de casos por ano, há cerca de 5 anos atrás, 1 milhão de internações, mais ou menos, que podem ocorrer decorrentes desses 4 milhões, seja 25% mais ou menos vão para as internações, localizando-se entre as 10 principais causas de morte. Ah, Trata-se da primeira causa de internação, exceto nos partos, nas pneumonias, né? Dando cerca de 160 mil casos por ano. No entanto, a quarta causa de óbito, como vocês podem ver aqui embaixo na sequência, as pneumonias têm pouco mais de 20 mil casos de óbito por ano. As doenças do coração, mais de 160 mil casos por ano. Já as neoplasias, que vem em segundo lugar, 120 mil casos. Acidentes vasculares, mais que 80 mil por ano. E das causas externas, por acidentes, arma de fogo, arma branca, etc. Todas as causas externas, mais de 120 mil indivíduos por ano. Você vê que uma guerra do Vietnã foi capaz de matar mais de 50 mil pessoas num período de alguns anos aí, uma guerra extensa perdida pelos Estados Unidos, né? A mortalidade, o coeficiente de mortalidade aqui no Brasil varia muito com a faixa etária. Lembrando que cerca de 20 óbitos por 100 mil habitantes, no geral, e para indivíduos de mais de 70 anos, já aumenta, salta de 500 óbitos por 100 mil habitantes na faixa etária maior de 70 anos. Já entre indivíduos mais jovens, você vê que a prevalência de óbitos é bem menor, cerca de 10 óbitos por 100 mil habitantes. Portanto, uma doença, mesmo quando tratada, é muito mais benigna em jovens de 5 até 49 anos. Então, como é que se definimos as pneumonias? Trata-se de uma doença inflamatória aguda, né? Em geral, podemos dividir em crônica também, mas em geral, falando das manifestações agudas, causada por agente infeccioso ou algum outro
tóxico, por exemplo, que possa inflamar as vias pulmonares, acometendo então as vias pulmonares terminais, vias aéreas terminais, os espaços alveolares, e o interstício, aquilo que fica entre o tecido intercelular aí, né? Vocês lembram que o próprio pulmão, ele tem essa configuração, vocês viram lá na anatomia, lembram facilmente que à direita nós temos o lobo superior, lobo médio, lobo inferior, e à esquerda, praticamente, nós temos dois lobos, um superior no pulmão esquerdo e um lobo inferior, sendo que o lobo médio ele ficou atrofiado e ele é denominado de língula. Então, a língula é uma fração daquilo que deveria ser o correspondente do lobo médio e que do lado esquerdo só tem uma fraçãozinha bem pequena, né? Talvez por algumas questões de ordem evolutiva. Muito bom. Então, mais uma representação do pulmão. Você veja que o pulmão, ele se expande quando o indivíduo faz o processo de inspiração e ajudado por um dos músculos respiratórios potentes, que é o diafragma, como vocês podem ver, se localiza entre a caixa torácica e a cavidade abdominal aí. Então, quanto mais inspiração profunda, o músculo, tanto quanto os músculos acessórios, né, cervicais, etc., eles podem ajudar também, mas a respiração fundamental, quase que automatizada, né, estimulada por aumento de CO2, e que sinaliza o centro respiratório do sistema nervoso central, faz com que o indivíduo possa, então, desencadear uma inspiração e faz com isso a musculatura puxa para baixo essa cavidade torácica e há uma expansão pulmonar aí. Muito bom. O sujeito que tem pneumonia, ele desenvolve sinais e sintomas. O febre alta é geralmente comum, mas não é obrigatório. Existem pneumonias em que o indivíduo não tem febre alta, pode ter febre baixa ou subfebril. Classicamente, chamamos de febre todo indivíduo que tem temperatura maior ou igual a 37,8 graus centígrados. Abaixo disso, 37,6, 37,7, 37,5, que pode dar algum tipo de manifestação no indivíduo, chamamos de indivíduo que esteja na condição subfebril, né? Uma temperatura até 38 e pouco, 38,5, é uma temperatura elevada, mas ela não é tão alta. Febre alta é aquela sempre superior a 39 graus. São raras aquelas situações em que o indivíduo chega a mais de a mais de 40 graus. Isso que eu tive agora, tosse, é uma coisa praticamente obrigatória nos quadros pneumônicos, salvo em situações muito especiais em que o indivíduo não relata, o paciente não relata, ou ele não percebe, ou tem muita pouca estimulação inflamatória para que ele desenvolva a tosse. No entanto, ele pode ter pneumonia, né? Outra coisa que o indivíduo pode ter, por causa de tanta intensidade de tosse, ou por causa até de inspiração profunda e que possa ter alguma correlação com as pleuras, e as pleuras parietal sendo inflamadas em contato com a pleura visceral, pode fazer com que, pela reação inflamatória, a fricção possa dar dor torácica. Tanto que uma das perguntas que se faz, do ponto de vista semiológico, é: o senhor tem dor quando inspira profundamente? Mas é dor no início, no meio ou no final da inspiração? Ao final da inspiração, é muito comum, é a hora que a pleura torácica ela se raspa na pleura visceral. E se houver pleurite, uma reação inflamatória na pleura ou derrame pleural, pode haver o aparecimento de dor torácica aí, tá? Ou por excesso de tosse, por excesso de contração intensa do diafragma para expulsão do ar, que geralmente sai a quilômetros por hora aí através da laringe, podendo até machucar
a laringe, as cordas vocais, o indivíduo pode ficar até pela reação inflamatória local, pela velocidade, pela agressividade da passagem do vento ali, do ar, o indivíduo pode ficar até com rouquidão, como muita gente se lembra já, né? Outra coisa que pode aparecer são alterações da pressão arterial. Geralmente, se o quadro é grave, a pressão arterial pode se reduzir. Geralmente temos uma pressão arterial em torno de até 120, 100 a 120, por 70, 60, 80. Quando começa a cair abaixo disso, há que se ficar com certo grau de preocupação, porque isso pode significar um pouco de reação inflamatória, uma resposta inflamatória sistêmica, que pode fazer com que o indivíduo tenha uma queda da pressão arterial. Com isso, com a troca gasosa alterada pelo processo inflamatório, infeccioso na maioria das vezes ou não, o indivíduo pode desenvolver confusão mental pela hipoxemia, pela redução da oxigenação do sistema nervoso central. Pela febre, um mal-estar generalizado, dores pelo corpo, falta de ar e dispneia também podem acontecer. Por exemplo, dificuldade para respirar. Se a troca gasosa está ruim, o indivíduo tem que respirar mais rapidamente. Quanto mais rápido ele respira, mais ele coloca oxigênio, mais ele libera o CO2 aí para tentar manter os tecidos vitais em ordem na medida do possível. É uma adaptação frente àquela alteração patológica ali. O indivíduo também pode ter ou tosse seca, é uma das perguntas que se faz em semiologia, tosse seca toda hora? Não, às vezes o cara pode ter tosse seca, mas ele tem ausculta pulmonar compatível, por exemplo. Mas por quê? Muitas vezes tem tosse seca porque ele praticamente não toma água. Todo mundo tem noção de quanto se deve tomar de água por dia? É uma pergunta para vocês? Alguém poderia responder? Ou já dormiu todo mundo? Eu acho que uns 2 litros, mais ou menos. Mínimo de 2 a 3 litros. Se tiver muito calor, etc., deve-se tomar até mais que isso. Em época de calor, seguramente mais que 3 litros. Por quê? Normalmente o ser humano tem, o adulto, ele tem aí 60, 65% de conteúdo de água, H2O. Sem a água, o nosso corpo não funciona. O centro da fome, por exemplo, ele funciona no sistema nervoso central, é, centro da saciedade, muito próximo do local em que você sente sede. Se você, às vezes, confunde, você não toma água, acha que está com fome, vai lá e come. Na verdade, você está com sede. Então, você tem que tomar ao longo do dia pelo menos 2, 3 litros de água, tá? Então, lembre-se disso, isso faz parte de orientações que a gente deve dar para qualquer ser humano, para que ele possa ter uma saúde nota 10, pelo menos em termos de aquisição de líquido aí diariamente, certo? Muito bom. A tosse seca, ela pode se transformar em secreção purulenta, pode ser amarelada, esverdeada. Às vezes, se o indivíduo fuma muito, a secreção vem até com conteúdo amarronzado ou até bem mais escuro se o cara fuma demais, tá? Isso faz com que existem, por exemplo, fotos de pulmões que são pretos, que tem antracose, de indivíduo que fuma muito, são muito escurecidos, né? Isso é terrível. Outro sinal, outra manifestação que o indivíduo pensa, são sinais de toxemia. Indivíduo com processo infeccioso importante, severo, ele pode ter liberação de toxinas derivadas tanto das reações inflamatórias quanto dos agentes que, em sendo combativos, podem liberar toxinas, e essas carregadas pelo sangue circulam por todo o organismo, podendo cair no sistema nervoso central, levando o indivíduo a ter sensações de uma toxicidade, de aparente intoxicação com alguma coisa. Alguém já deve ter sentido isso quando teve algum processo infeccioso. O cara
come alguma coisa, come lá aquele sanduba mal preparado, com aquela mão de onça lá do homem da chapa, e não lava bem as mãos, de repente contamina, tem uma intoxicação por estafilococcus ou bacilo gram-negativo, daí algumas horas ele começa a ter aquele mal-estar, aquela toxemia, palidez, náusea, vontade de vomitar e até diarreia, né? Então, mais ou menos isso também pode acontecer quando o indivíduo tem pneumonia. Outra coisa que o indivíduo pode ter, com o processo infeccioso progredindo, a desidratação, secundariamente ao processo infeccioso, a febre, que desidrata muito o indivíduo, é a prostração que o indivíduo pode ter e fraqueza. Muitas vezes tem gente que tem febre baixa e não percebe, né? Cada um tem uma percepção diferente do próprio corpo. Tem gente que tem uma febre baixa, a hora que você vai ver, pô, nossa, você vai examinar, coloca o dorso da mão no pescoço ou na face do indivíduo, você nota que está meio quente. Vai medir 37,8, 37,9, 30, até 38, ou até um pouquinho mais, já vi indivíduo ter sem que tivesse percebido, mas estava se sentindo mal, sabe? Meio toxemiado, meio prostrado, meio fraco, mas não sabia explicar, porque não tem muita percepção corpórea adequada. Nos casos mais graves, que o indivíduo com pressão de oxigênio baixa, sanguínea, pode desenvolver cianose de extremidades, e se muito grave, até em extremo, por exemplo, lábios, ponta de nariz, extremidades é muito comum para quem tem insuficiência ou dificuldade respiratória, tá? Muito bom. Muitos fatores de riscos colaboram para piorar essa reação inflamatória. Isso facilita muito a penetração de agentes infecciosos. O fumo é um deles. O indivíduo que fuma muito é aquele predisposto a frequentemente ter bronquite, bronquiolite ou pneumonia. Isso faz, ou bronquopneumonia, infecção tanto dos brônquios quanto dos alvéolos aí do tecido pulmonar, né? Então, fumo é um fator de risco importante. Indivíduos alcoólatras, e não tem, lógico, entre os alunos da medicina do segundo, do primeiro ano, quando vão para a intermédia, praticamente não bebem nada, apenas o suco de frutas da estação, não é? Geralmente em setembro, quando iam para a intermédia. Agora estão na segunda divisão, esqueci quando é que é a pré-intermédia, agora é abril, era abril ou mais, sei lá, né? Não lembro. Mas, enfim, isso pode interferir na capacidade de resposta imunológica e na capacidade de defesa do aparelho respiratório. O etilista tem frequentemente infecção bacteriana pulmonar. Então, ele tem desenvolvimento de pneumonias, de bronquites, bronquiolites, secundárias a processos infecciosos. A variabilidade de temperaturas, indivíduo que no país tropical como o nosso, fica entrando e saindo do ambiente com ar condicionado, que deixa o ar muito seco, protege muito pouco as vias respiratórias, que se bastante úmidas, elas podem liberar qualquer tipo de secreção que é ali naturalmente produzida, de muco, na verdade, que é naturalmente produzido, para eliminar naturalmente aquelas coisas que não estão legais ali, e que eventualmente pode conter partículas de pó, tudo que vem pelo ar, incluindo bactérias, vírus, eventualmente fungos, né? Resfriados mal cuidados, né? Indivíduos podem ter complicações de resfriados com sinusites bacterianas, sinusites virais, e isso pode ter transformação e afetar também o pulmão, os pulmões. Mudanças bruscas de temperatura, como disse no exemplo do ar-condicionado ali, né? O ar-condicionado deixa o ar muito seco, mas as mudanças bruscas de temperatura. O Brasil é um país tropical, mas tem dia que de manhã é frio, bem frio, na hora do almoço já esquenta bem, à noite, à tardinha dá uma amenizada, à noite volta a esfriar de novo. Um negócio que realmente você tem que desenvolver uma adaptabilidade comportamental, inclusive, nesses ambientes, nesses climas. Muito bom. O diagnóstico depende de exame clínico, não é? Como de exame clínico? Você tem que fazer uma história clínica. Qual a história clínica clássica de um indivíduo que tem pneumonia?
Geralmente ele conta que ele tem tosse, olha, estou com tosse há alguns dias, mal-estar, estou com febre, às vezes o catarro sai, a tosse é seca, às vezes o catarro sai amarelado, às vezes sai verde, às vezes sai pelo nariz também, então ele pode ter associadamente sinusopatia, até infecciosa, bacteriana e ou viral, né? E esses são aspectos interessantes a ser captados aí pela história clínica. Então, o exame clínico é fundamental, além do exame físico geral, a ausculta pulmonar, né? A ausculta pulmonar também é muito importante. Normalmente, nós temos nas pneumonias, com os comprometimentos dos sacos alveolares, nós temos os chamados, que tipo de estertores que nós temos quando há pneumonia, comprometimento dos sacos alveolares com secreções intrasacos alveolares. Como que se deve, como são chamados esses estertores aí? Vocês acho que tiveram já, né? Nas aulas de semiologia. Alguém pode responder? Eu confesso que eu não me lembro disso Não nas lembro. aulas de. Estertores são subcrepitantes ou crepitantes. E o que são estertores crepitantes e o que são estertores subcrepitantes? Alguém pode responder? Não estou lembrando? Pegue o seu cabelo em dois dedos, pega o polegar indicador, bem próximo do ouvido, e segure e fique mexendo nos cabelos ali, bem próximo. Esse é o estertor crepitante. Quando você abre a geladeira, vai na parte do freezer, lá em cima, que tem aquele gelinho que você passa o dedo, ele está meio molinho, meio esfarelado lá, aquilo é um tipo, a ausculta do estertor crepitante clássico. Então, por exemplo, você vai auscultar, o que significa estertoração crepitante? Significa que quando você pede para o sujeito inspirar profundamente até o máximo que ele conseguir, com a expansão máxima da caixa torácica, com o diafragma puxando bem para baixo para a região abdominal, com a expansão máxima de ambos os pulmões, o ar penetra, vai pela narina, laringe, traqueia, bronco, fonte direito e esquerdo, bronquíolos, e vão aos sacos alveolares. Bronco, fonte direito, brônquios, bronquíolos e até os sacos alveolares. Dentro dos sacos alveolares, pela reação inflamatória, tem secreções lá acestadas ali dentro. Quando o ar ele passa por dentro desses sacos alveolares e volta, ele, digamos assim, que turbilhona, ele passa turbilhonando essa secreção. Esse turbilhão significa o estertor crepitante. Falaram isso para vocês já? Na semiologia? Ou vocês não tiveram ainda? CM é no terceiro ainda. É, Pelo menos a gente não teve. ótimo. Então, vocês já vão lembrar que é isso daí. E os subcrepitantes é aquele que ocorrem durante a inspiração, não ao final. Final é o que chama estertor crepitante. O subcrepitante é um pouquinho antes do ar chegar lá nos alvéolos pulmonares, tá? E esses subcrepitantes, dependendo da espessura do brônquio, se é mais grosso, mais médio, mais fino, bronquíolo, você pode ter estertores subcrepitantes de finas, grossas e médias bolhas. E aí, você só treinando, auscultando muito, que você vai conseguir perceber essas diferenciações daí. Então, muitas vezes você não precisa nem daquilo que está escrito aqui, radiografias de tórax para fazer o diagnóstico. É praticamente a história clínica e é praticamente a ausculta pulmonar bem feita, tanto na região anterior, bilateral, na região lateral do tórax, na região posterior, em todos os campos pulmonares aí. Praticamente você, auscultando uma esterturação crepitante, não haveria necessidade de radiografia de tórax, poupando o indivíduo
de uma saraivada de raio-x lá, tá? Bom, teríamos alguns recursos que seriam essenciais para o diagnóstico de pneumonia. São esses, basicamente: a clínica, a ausculta pulmonar, eventualmente, se tiver necessidade, a radiografia de tórax, né? Mas a pneumonia, o sujeito normalmente vem no primeiro dia que começa? Não. Ele tenta tomar um antitérmico, baixa a febre, mal-estar, tenta lavar o nariz, tenta tomar bastante água, mas como não melhora e a febre vai progredindo, 24, 48, 72 horas, é nesse momento que o indivíduo, em geral, vem para que você estabeleça o diagnóstico. Então, em qualquer história clínica, pessoal, é muito importante, em qualquer história clínica, a cronologia dos fatos. Qual foi a primeira manifestação que o indivíduo teve? Os fatores de melhora, fatores de piora, que vieram acontecendo e a evolução dessa sintomatologia. Depois, todo o interrogatório complementar de cada sistema, cabeça, pescoço, coração, trato respiratório, geniturinário, gastrointestinal, aí o osteomuscular, etc. Você vai perguntando de uma maneira organizada para você entender o que está acontecendo com o indivíduo. Ok?